Bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós iremos comentar mais uma lição do segundo trimestre de 2020 da revista Lições Bíblicas, o guia de estudos editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Queremos convidar você a fazer parte de nossa comunidade. Nós sabemos que temos vários canais no YouTube que comentam lições bíblicas, vários canais com a temática Escola Bíblica Dominical, e nós não queremos ser mais um na multidão. Nós não queremos ser um canal a mais. Nós queremos ser um diferencial. Nós queremos ter o nosso posicionamento. Nós também queremos fincar pé. Nós queremos também estar aqui nesta grande comunidade do YouTube. Então, o nosso convite para que você fique conosco, para que você faça parte de nossa comunidade, para que você cresça conosco. É um canal novo, é um canal que está começando agora, é um canal que ainda está em desenvolvimento, é um canal que ainda está buscando o seu próprio crescimento e nós queremos crescer com você. Nós queremos que você participe do nosso crescimento. Então, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para nós. E que nós tenhamos uma excelente aula. Nós vamos estudar nesta videoaula a lição número 8. Mas antes de começar a lição número 8, eu gostaria de comentar algo com você. Uma nota que a CPAD lançou nesta semana. A CPAD até então tinha emitido um comunicado através do qual estava informando que no terceiro trimestre de 2020 não haveria material inédito para as classes da EBD. Eu creio que houve muita discussão a respeito, eu creio que houve muitas controvérsias, muitos pedidos, muitas críticas, e a CPAD voltou atrás no seu posicionamento inicial. Então, no terceiro trimestre de 2020, nós teremos sim uma revista inédita, mas somente para a classe adulto. Somente para a classe adulto nós teremos uma nova revista. As demais classes não receberão, não serão contempladas com material inédito. A revista que vai estar à disposição da classe adulto no terceiro trimestre traz por tema o avivamento, uma necessidade nos dias atuais. O comentarista será Eurico Berkinen. Não sei se eu estou pronunciando correto o nome dele, não conheço esse comentarista, não me lembro de ter lido uma de suas obras. Eu creio que é um novo comentarista que está chegando na classe adulto, provavelmente seja alguém oriundo de outras classes, mas eu realmente não conheço ele. Mas o importante é que nós teremos sim então um material inédito para a classe adulto. E o tema muito relevante e muito realmente bom esse posicionamento da CPAD de falar sobre o avivamento, uma necessidade nos dias atuais. Então, parabéns à Casa Publicadora pela iniciativa de colocar sim o material inédito na classe adulto. Então, no próximo trimestre, nós estaremos aqui comentando sobre o avivamento, não é? Uma necessidade nos dias atuais. Mas, enquanto isso, nós continuamos com o nosso segundo trimestre, que está muito proveitoso, muito bom, está excelente este segundo trimestre de 2020. O comentarista do trimestre atual é o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, também é doutor em Teologia Sistemática, é mestre em Teologia do Novo Testamento, mestre em Ciência das Religiões, dentre outras grandes referências no seu vasto currículo. É o comentarista que está abordando a temática a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o tema que nós estamos analisando no segundo trimestre de 2020. Vamos agora então conhecer os tópicos e subtópicos que serão tratados na lição de hoje. Primeiro tópico, um edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. Segundo, o santuário cristão. Terceiro subtópico, a pedra angular. Quarto subtópico, Cristo, a pedra principal. Segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro subtópico, o conceito de apóstolos. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. Segundo subtópico, templo santo no Senhor. Terceiro subtópico, morada do Altíssimo. Então, esses são os assuntos elencados que serão tratados e abordados na lição desta videoaula. Vamos então à lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vamos então analisar algumas partes desta leitura bíblica em classe. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo, a partir deste texto, muda sua abordagem. Ele muda sua figura literária. Deixa de analisar o homem como indivíduo, parte interna, para focalizar a parte externa, deixando de observar o indivíduo para focalizar o objeto. Fazendo uma analogia com a construção de um edifício, Paulo passa a tecer algumas verdades bíblicas. Paulo usa, nesta porção bíblica, a imagem de uma construção e se utiliza dos elementos que a compõem. É como se Paulo deixasse de analisar a pessoa dentro da casa para iniciar a abordagem da casa em si. A figura de linguagem que Paulo passa a descrever não se refere especificamente a uma casa, mas a um edifício, a um templo. Este é um traço característico da pedagogia paulina. Se utilizar de elementos visíveis e corriqueiros do cotidiano dos ouvintes e leitores e extrair preciosas lições teológicas. Mais adiante, na própria carta aos Efésios, ele vai repetir essa mesma fórmula ao analisar detalhadamente a indumentária do soldado romano para falar da armadura espiritual. Lembremos que Paulo está escrevendo aos Efésios, em cuja cidade havia o majestoso templo da deusa Diana. Essa obra arquitetônica era o cartão de visitas da cidade, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A associação com pedras, edifício, construção era muito fácil de ser assimilada por eles, por isso Paulo usa essa analogia. Também era de fácil entendimento para os judeus, que reverenciavam e admiravam o Templo de Jerusalém. Ambos os povos também tinham uma associação muito grande com seus respectivos lugares de culto. Vamos então à abordagem proposta por Paulo. Edificação. Edificar é construir, erguer, elevar, desenvolver. Uma edificação deve ser feita sobre algo resistente, sólido, que tenha base, estrutura, que seja resistente, que não se abale com o tempo, nem perca o seu vigor com o passar dos anos. O fundamento no qual se apoia a construção será determinante para a sua longevidade, para a longevidade, para a vida longa do empreendimento. Fundamento. 2 abordagens distintas. Na passagem que ora estamos analisando, o fundamento citado diz respeito ao ensino e liderança dos profetas e apóstolos. Paulo, em sua carta aos Coríntios, também fala do fundamento, porém citando Cristo como o próprio fundamento em si mesmo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe aqui contradição no ensino de Paulo. Ele apenas usa 2 aspectos primordiais sobre o mesmo assunto. Até porque, na carta aos Efésios, ele menciona Cristo como pedra angular, a principal parte para que se estabeleça a fundação do edifício. Os apóstolos. O edifício não foi fundado tendo por base qualquer dos apóstolos. Até porque, notemos que nenhum deles exercia uma liderança absoluta sobre os demais. Existia uma administração colegiada da igreja que se iniciava. Nossos irmãos católicos entendem que Pedro foi o fundador da igreja, tendo sido o primeiro papa. Nós, respeitosamente, discordamos. Pedro era um líder, Tiago também era líder e outros líderes também existiam. Mas um líder supremo sobre os demais não existia. Não foi esta a característica que Cristo impôs, que Cristo colocou, que Cristo definiu para a sua igreja. Cristo, como líder, subiu ao céu e deixou um colegiado, deixou um grupo de seguidores, os apóstolos, para que eles administrassem a igreja, fundassem a igreja com a tutela do Espírito Santo, como vimos em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e ali há a fundação da igreja.
Então os apóstolos, eles começam a trabalhar o que haviam ouvido de Cristo, o que haviam aprendido de seu mestre, e ali, de uma forma colegiada, começam a administrar a igreja, administrar o novo movimento cristão que estava iniciando. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos beberam da fonte primária, foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus. Para ser considerado apóstolo, era primordial que a pessoa tivesse convivido com Jesus. Paulo é o apóstolo da exceção, uma vez que não privou dos ensinos de Jesus. Porém, o próprio Cristo escolheu ele para essa função. Mesmo depois de já estar nos céus, Jesus promove o encontro que marcaria para sempre a vida de Saulo, que passou a usar o seu nome latino Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. A doutrina que os apóstolos ensinaram era a mesma que Cristo deixou de herança para eles. Era a doutrina que não havia sofrido qualquer modificação. Era a essência do Evangelho de Cristo. Havia pureza nesta doutrina inicial. Posteriormente, a história mostra que doutrinas estranhas aos ensinamentos de Jesus começaram a ser disseminadas e tiveram que ser combatidas pelos apóstolos e seus seguidores. Os profetas. Aqui encontramos uma divergência entre os comentaristas bíblicos. Alguns entendem profetas como o do Antigo Testamento, analisando ambos comentaristas o mesmo texto que nós estamos aqui fazendo distinção, fazendo abordagem. Pegando esse texto, tomando esse texto, alguns entendem que profetas aqui tratam-se do Antigo Testamento, uma vez que foram o fundamento da preparação do Messias e sua obra posterior. Outros, por sua vez, compreendem que se trata dos profetas do Novo Testamento. Dentre este segundo grupo está o comentarista da revista desse trimestre. O pastor Douglas Batista entende e ensina que os profetas, aqui nesse texto, dizem respeito aos profetas do Novo Testamento. Existe ainda uma terceira linha de interpretação que afirma existir no texto uma pequena mescla. Profetas do Antigo Testamento como fundamento da obra do Messias e também os apóstolos do Novo Testamento, presentes por ocasião da igreja, conforme descrito em Atos no capítulo 2. Vamos fazer aqui uma rápida abordagem sobre o termo profeta. Os profetas ocupam 1/3 de todo o conteúdo do Antigo Testamento. A obra desses homens capacitados pelo próprio Deus encontra um resguardo singular nas Sagradas Escrituras. Segundo o editor Alex Varughese, em sua obra assinada em conjunto com outros diversos autores, intitulada Descobrindo a Bíblia, durante o século VIII a.C., a profecia se tornou um fenômeno religioso contínuo em Israel. E ele prossegue: a liderança profética e o desenvolvimento literário dos livros proféticos continuaram durante meados do V século a.C. O período referido vai de 800 a 450 a.C. e é denominado como período clássico da profecia em Israel. Quais eram as funções do profeta? O profeta tinha como primazia fazer a vontade de Deus. Deus, através do profeta, corrigia o seu povo. Correção. Essa era uma das funções do profeta. Deus, através do profeta, embora nem sempre as pessoas aceitassem a correção divina, se utilizava dos mesmos para fazer uma repreenda a seu povo. Muitas vezes isso era necessário e os profetas eram utilizados nesse quesito. A principal missão do profeta não era prever o futuro, mas corrigir o povo. O segundo ponto, uma segunda função do profeta era a proclamação. Avaliação sobre as condições políticas, avaliação sobre as condições morais, avaliação sobre as condições religiosas. A nação era convidada a arrepender-se, a reatar o relacionamento com Deus. E o terceiro ponto, uma terceira posição, uma terceira função dos profetas era de mensageiro. O profeta era o porta-voz do próprio Deus, por meio de sua boca.
Jeová falava com seu povo através da boca do profeta. Assim diz o Senhor, era o prenúncio de uma mensagem vinda da parte de Deus e exposta pelo profeta. Profeta, na nossa pequena análise que acabamos de fazer, referindo-se aos profetas do Antigo Testamento. Como já dissemos, a posição do comentarista da lição que nós estamos estudando é que no texto que nós analisamos, profeta diz respeito aos profetas do Novo Testamento, mas as características, as funções, elas permanecem as mesmas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A expressão pedra angular é apenas encontrada no texto que estamos analisando em uma das cartas de Pedro, mais precisamente a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 6, que diz: Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Paulo e Pedro, ao mencionar Cristo como pedra angular, estão citando na verdade o livro dos Salmos, Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. O próprio Jesus Cristo citou essa passagem, dando conta que ele mesmo era a pedra predita pelo salmista. Está lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Jesus declarou que aqueles que ouvem suas palavras e guardam elas, e guardar aqui tem o sentido de praticar, colocar em prática, é semelhante a alguém que está firmado na rocha. Ou seja, quem não só ouve, mas coloca em prática os ensinamentos de Jesus, é semelhante a alguém que está alicerçado, tem firmeza, está fundamentado na verdade. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, se lê: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E é uma pedra angular ou uma pedra de esquina? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá essência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Os edificadores são os construtores. Eles têm uma imensa responsabilidade em construir um prédio e ainda garantir que a edificação é autossustentável e capaz de suportar o peso sobre ele colocado. Os edificadores são seletivos quanto ao material a ser utilizado. Se imaginam que certo material não serve para ser utilizado, descartam-no imediatamente. Cristo foi rejeitado pelos edificadores que desdenharam sua importância. Os líderes judeus, escribas, fariseus, não só rejeitaram, como desprezaram o Cristo. E mais grave, levaram-no para a morte. Porém, Cristo ressuscitou e foi elevado às alturas, atingindo o mais elevado dos lugares para estar, no céu, com o Pai. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Juntas, as pedras alicerçadas pela pedra angular, que é Cristo, firmam a estrutura do templo. Somos todos pedras vivas neste grande empreendimento. Nessa figura de linguagem, nós somos a parte exterior do templo. A Igreja Universal, e aqui não estou falando sobre denominação religiosa, mas a Igreja ao redor do mundo. Quando eu digo Igreja Universal, eu estou dizendo a Igreja ao redor do mundo, aquela lavada pelo sangue do Cordeiro. É importante lembrar que a raiz grega da palavra igreja, eclésia, significa assembleia, ajuntamento de pessoas, reunião de pessoas. Ou seja, igreja é coletivo, não singular. Eu não sou igreja, você não é igreja. Eu não sou igreja, você não é igreja. Mas nós juntos, no coletivo, no plural, somos igreja. Igreja é
plural. Igreja é coletivo. Judeus e gentios. Paulo fala muito sobre os gentios aqui na carta aos Efésios, até porque ele está escrevendo aos gentios. O público-alvo de Paulo é os gentios. Paulo, ele fora denominado como o apóstolo dos gentios. Os cristãos, os judeus conversos, os gentios conversos também foram contados como pedras nesse grande edifício idealizado por Paulo. Cristo é a pedra angular, os apóstolos e profetas o fundamento, e a irmandade como pedras auxiliares nesse grande e majestoso edifício. Mais uma vez, Paulo faz questão de introduzir os gentios na cena dos acontecimentos. Assim como eles foram citados como receptores de salvação, agora são incluídos como pedras no edifício a que Paulo alude, ou seja, a igreja. Sois edificados para a morada de Deus em espírito. A habitação de Deus. Deus não habita em construções humanas. Nenhum edifício do mundo suportaria sua glória. O próprio Salomão, quando inaugurou o templo com a sua famosa oração, deixou bem claro que é impossível qualquer construção receber a plena glória do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, nós lemos: mas na verdade habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. O Senhor fez questão de mostrar o seu contentamento para com a postura de Salomão e sua dedicação em construir o templo, e também deixar visível ao povo que era seu desejo habitar no meio deles. Por isso, algo sobrenatural acontece imediatamente após a oração de Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2, nós lemos: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. É importante reafirmar que nenhum lugar do mundo suportaria receber a glória do Senhor na sua integralidade. O que acontecera nessa ocasião foi a bondade de Deus em permitir que uma ínfima parte de sua glória fosse demonstrada como sua aceitação pelo trabalho desenvolvido e a afirmação de seu desejo de habitar entre o seu povo. Deus deseja habitar em um santuário muito especial, o nosso corpo, o nosso interior. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 se lê: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito humano, que nós somos filhos de Deus. O nosso espírito humano em um relacionamento harmonioso com o Espírito Santo. Ambos se unem em um só propósito: permitir a presença de Deus em nosso interior e nele fazendo morada. O nosso interior, nosso espírito, nossa vida, nosso ser, a habitação perfeita que Deus escolheu. Muito obrigado a você que esteve até este momento conosco. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal. É um prazer sempre muito grande, é um prazer imensurável ter a sua presença aqui conosco. Comente e também coloque nos seus grupos. Coloque esta mensagem, disponha esta mensagem, compartilhe esta mensagem nos seus grupos e com certeza você vai estar ajudando o canal e tenho absoluta certeza que outras pessoas também serão edificadas. Até a próxima oportunidade. Deus vos abençoe maravilhosamente.